E aí, pessoal, a Aline aqui do Colégio Universitário de Geografia para falar um pouquinho mais para vocês algumas dicas para as principais provas que seguem. Não se esquece de se inscrever no nosso canal para receber outras novidades de todos os outros professores. Bom, o tema agora é globalização, é uma síntese só para vocês entenderem, pegarem bem o espírito para as provas que chegam. Seguinte, globalização é um tema muito importante, a gente costuma falar bastante em várias aulas. E basicamente, globalização é a interdependência política, econômica e cultural entre as nações. A gente costuma falar em globalização em termos muito modernos, a gente acha que ela surgiu agora. Mas, na verdade, esse contato entre as nações começa lá nas grandes navegações. É nesse momento que a gente vai ter um intercâmbio econômico, sim, claro, que numa relação de exploração entre metrópoles e colônia, mas é ali que a gente vai ter o início da globalização, e também um contato cultural. Afinal, eu estou falando português agora, mesmo que português brasileiro, já uma língua modificada, mas eu falo português por conta desse contato, dessa globalização. E esse processo ele vai sendo agravado ou aumentado conforme o tempo vai passando e conforme o meio técnico vai se modificando. A gente tem, por exemplo, depois a primeira Revolução Industrial no século XVIII, a segunda no XIX, que vão ter um impacto gigante sobre essa globalização. A gente vai ter um contato ainda maior. Por quê? Porque eu vou ter um meio de transporte melhor e cada vez melhor, uma velocidade maior das informações. E você percebe que no nível cultural isso também acontece. Por exemplo, ali no século XIX, comandava o mundo economicamente falando França e Inglaterra. Você percebe que no Brasil, por exemplo, grande parte das publicações literárias serão justamente publicações francesas traduzidas para o português, por conta desse domínio econômico, que se configura também do ponto de vista, claro, cultural. Agora, do momento atual, dessa terceira para uma possível quarta revolução industrial, essa revolução que é também chamada de técnico-científica e informacional, a globalização atinge um dos seus momentos, não vou falar ápice, porque eu não sei o que vem por aí, mas atinge um momento grandioso, né? Nós temos um aumento muito grande da eficiência dos fluxos materiais, os transportes e imateriais, as informações. Esse aumento de eficiência nos meios se dá por conta do aumento da velocidade dos transportes e das informações e o seu barateamento. Satélites, por exemplo, são característicos desse momento. A própria internet, se você digitar agora, não me deixa no vídeo, mas se você for na aba do lado e digitar agora sobre o Azerbaijão, você vai ficar sabendo algumas coisas que estão acontecendo lá em segundos. Isso por conta desse aumento, dessa eficiência maior nos transportes, tanto físicos quanto na velocidade das informações. Isso tem um impacto muito grande porque aumenta o fluxo de mercadorias. O tênis que você está utilizando, por exemplo, possivelmente foi fabricado em algum país asiático. Sim? Se você pensar nas informações, é isso que eu falei com relação aos países, até mesmo em nível cultural isso acontece. E mesmo o fluxo de pessoas também aumenta. Mas a gente precisa pensar que essa globalização ela não é igual para todas as pessoas. Nós vamos ver que os países desenvolvidos e as pessoas que estão nas camadas mais altas da sociedade, elas têm um acesso mais privilegiado. Veja, a globalização, segundo Milton Santos, vai ser perversidade para a grande maioria da humanidade. Por quê? Lembra esse tênis que você está usando, que foi fabricado em geral num país asiático? Ou o seu estojo que foi fabricado possivelmente também num país asiático? O que acontece? Essas pessoas que estão lá costurando o seu tênis, a sua camiseta, a minha camiseta, o seu estojo, estão ganhando centavos. Veja, para essas pessoas, a globalização não deu um acesso melhor. Ou ainda, com relação às informações. Eu disse que você pode digitar no Google e saber sobre o Azerbaijão, mas tem um monte de gente que não tem acesso à internet. Ou a distância dessas pessoas com relação a você mesmo, sim? Ou então a seletividade dos fluxos populacionais. Quem tem dinheiro, viaja. Quem é mão de obra qualificada, vai para lugares receber mais, né? Gerando processos de fuga de cérebros, por exemplo. O restante, a grande maioria da humanidade, na verdade está excluída desses processos. Né? Tem até uma questão que mostra, pega uma música do Arnaldo Antunes chamada Disneylândia, pega os 2 primeiros parágrafos e mostra esse aumento de fluxo de mercadorias,
né? E depois, o último parágrafo fala que as crianças iraquianas não conseguem obter visto para entrar nos Estados Unidos. Veja, a resposta dessa questão era justamente você deixar claro o aumento das trocas comerciais, mas também a seletividade dos fluxos populacionais. Veja, se você estiver entendendo bem essa questão da globalização enquanto alterações no meio técnico, que tem impactos sociais, impactos econômicos, políticos, e que isso tem um impacto muito grande e diferente em cada parcela do mundo, você já está muito bem. Não se esqueça do ponto de vista também cultural. Eu falei para vocês que lá no começo, né, a gente fala português por conta lá das grandes navegações. Depois a influência da literatura. Agora, filmes da Marvel, de 10 salas de cinema, 9 estavam passando Vingadores, por exemplo. Ou seja, esse domínio muito grande da indústria estadunidense. Então percebam que isso tudo tem a ver com esse processo de domínio, de hegemonia econômica desse país e desses países, enfim, pensando no hemisfério norte, beleza? Com isso e com um bom estudo, um aprofundado estudo, você já vai muito bem. Não se esqueçam de olhar a aula sobre blocos econômicos do professor Mineiro, que está por aí, nesse mesmo canal, porque esse blocos econômicos está dentro desse contexto também de um acirramento, de um aumento de globalização. É isso, um grande abraço e até mais.